Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Filósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Filósofo José Maçã, onde podem encontrar várias atualizações do programa Hora do Debate e todas as novidades em torno do programa. E também podem se subscrever no meu canal de YouTube, que é Filósofo José Maçã. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa TV da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao tema de hoje que nós iremos abordar. No dia de hoje nós temos convidados especiais, temos Apóstolo Felipe e também temos Apóstolo Carlos. Para já, queria saudar os meus convidados especiais, começando com Irmão Felipe. Irmão Felipe, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Saudações cristãs ao amado Filósofo e ao amado Apóstolo Carlos e a toda a comunidade cristã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, irmão, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se tem um ponto prévio que gostaria de abordar. Diria que por enquanto não. Obrigado, irmão Felipe. Passo agora para Apóstolo Carlos. Apóstolo, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Saudar a todos os crentes fiéis da Igreja de Cristo. Eu sou Apóstolo Carlos, onde o passado não chegou ao fim, o futuro não começa. Obrigado pelo convite. Saudar a ti, teólogo, e saudar aqui ao meu colega e a minha esposa que está a assistir, meu filho. Muito obrigado, estamos juntos para mais um tema. Deus, antes de avançarmos, há um assunto que gostaria de abordar. Só quero parabenizar a Beira, porque hoje amanhã vai decorrer uma cruzada muito grande com o reverendo profeta Cavô Dezede. O profeta Cavô Dezede está aí na Beira. E, de princípio, havia aí uma pequena indignação com o município, não quis ceder o espaço, mas, pela graça de Deus, cedeu. O profeta Cavode está aí na Beira, a todos que estão aí na Beira. Amanhã há uma cruzada no campo do Conselho Municipal. Estão lá muitos profetas, apóstolos, e vai acontecer. Você que está enfermo, você que está com alguma dificuldade, vá, aproxime nessa conferência. Deus abençoe, muito obrigado. Deus, nos bastidores há comentários de que o profeta Cavode teve dificuldades de fazer essa cruzada na Beira por causa da profecia que deixou aqui no programa Hora do Debate, onde afirmou categoricamente que o Partido Frelimo vai continuar no poder mais 40 anos e a Frelimo nessas eleições vai ganhar na Beira. Sim, quando é um profeta falar, quem não é profeta deve apenas escutar, esperar o tempo, ver as coisas acontecerem. Qual é a câmera? É essa? Então, esse hábito que as pessoas têm, quando o profeta fala aquilo que fere ou aquilo que não agrada, as pessoas logo irem contra esse profeta, vão acabar num estado em que os profetas vão ver situações e coisas a respeito de província ou do país. Os profetas vão acabar por calar, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada a se revelar aos seus profetas. Se o profeta Cavode disse que Beira iria perder, é porque viu, ele é profeta. Não estava a falar por emoção ou por estar na TV, não, ele estava a profetizar aquilo que está para acontecer. Agora, o município de facto dificultou na Beira ceder o espaço, mas depois cedeu. Depois cedeu Mas essa cruzada dessa dificuldade tem a ver com a profecia? Bem, podemos crer que sim, porque ninguém gostaria de saber que vai perder a sua posição. É como um esposo. Se eu agora profetizar para ti, dizer assim, a tua esposa vai te deixar daqui a 3 meses, e depois eu querer vir na tua casa almoçar, provavelmente pode dizer, não,
como é que vou almoçar contigo se você profetizou isso? Talvez seja por isso, mas acredito eu que depois houve uma reflexão e profeta é profeta. Negar profeta significa amaldiçoar-se a si mesmo. E receber o profeta, você recebe o galardão do profeta. Obrigado, apóstolo Carlos, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje. João Batista, estou ligado. Bruno Muyanga, boa tarde, ligado. Oliveira, boa tarde. Adolfo, ligado. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Homens de Deus, passaremos agora para o nosso tema central, que é a venda dos milagres nas igrejas. Começo com apóstolo Carlos. Apóstolo, indo para o nosso tema, o que seria um milagre e o que seria vender um milagre? Apóstolo. Bem, quando nós falamos de milagre, nós estamos a falar de um acontecimento que muitas das vezes é classificado como acontecimento impossível, como algo impossível que por meio da unção de Deus, no homem de Deus, aquela coisa tornou-se possível. Como, por exemplo, curar alguém que está a padecer de uma doença há longos anos, fazer um coxo levantar, ressuscitar mortos, etc. Então, olhando para a palavra milagre, ela não pode carregar um acompanhante que é venda. Logo, já não é milagre, porque em nenhum canto na Bíblia o milagre pode ser classificado com a palavra venda, porque tudo que tem a ver com venda tem a ver com comércio, já não tem a ver com milagre. O que é comércio? Comércio é compra e venda de bens. Você compra e você revende. Então, milagre não tem nada a ver com comércio, nem tem nada a ver com venda, porque a unção não se compra. E é a unção que produz milagre. Logo, se a unção não se compra, então o milagre também não pode ser vendido. Obrigado. Obrigado, apóstolo Carlos. Irmão Felipe, o que é que entende em torno dos milagres e também em torno da venda de milagres nas igrejas? Bom, em primeiro lugar, dizer que milagre significa a intervenção de Deus numa situação em que o homem não tem a possibilidade ou a capacidade física ou humana ou a sabedoria humana para saber resolver uma certa situação. Olhamos para os milagres que Deus operou para o povo de Êxodo, quando ele libertou a eles. Aqui foram milagres que, pela força humana, o povo sofreu 400 anos sem nenhuma ideia, sem nenhuma visão em como saírem, portanto, do Egito. Porque o rei do Egito, o faraó, era muito poderoso que não libertava o povo. Foi necessário a intervenção de Deus. Então, milagre é uma intervenção de Deus sobrenatural que vem para auxiliar a necessidade de um certo povo ou de uma certa pessoa. Então, e em nenhuma parte da palavra de Deus, esses milagres operados por Deus foram comercializados, porque era uma intervenção em que Deus intervia através de joelho dobrado na oração, numa certa situação difícil. Olhando também para os apóstolos na era de Jesus, nenhum apóstolo comercializou os milagres que eles operavam. Mas nós, hoje em dia, temos muitos falsos pastores, muitos falsos apóstolos, muitos falsos profetas em que comercializam milagres. Como vimos a situação do falso profeta, o desviado, o Labão, o Balaão. O Balaão, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus, aquilo sendo um milagre para o Balaque, porque Balaque ele não tinha poder divino para amaldiçoar o povo de Deus. Então, no Números capítulo 23 até capítulo 24. Então, o Balaque precisou de comprar o profeta
que tinha autoridade tanto para amaldiçoar, assim como para abençoar, tendo em conta que aquela maldição seria como uma derrota para o povo de Deus não destruir o Balaque ou não afrontar o Balaque. Mas nós olhamos que ele recebendo o suborno, recebendo o dinheiro para talvez realizar algum milagre, algum prodígio, é amaldiçoar, fazer sofrer o povo de Deus, em poder de Deus. Nós temos em conhecimento bíblico que Deus não se agradou daquela atitude, o Balaão receber dinheiro para corromper o povo de Deus. Aquela corrupção tem a ver com um milagre, porque foi algo sobrenatural, onde ele começou a trazer falsos ensinamentos, mas em troca de dinheiro. É como quem diz que ele vendeu o dom que Deus lhe deu de abençoar e amaldiçoar, mas em troca do quê? De dinheiro. Então, um milagre não deve ser vendido como na atualidade é feito. Obrigado, irmão Felipe. Apóstolo, em algum momento o apóstolo Felipe afirmou que o milagre hoje em dia é vendido. E temos aqui uma reação na nossa página do Facebook, é a reação do Bruno Muyanga. Ele diz o seguinte: se não se vende milagre, por que está-se a vender água, azeite, até sal nas igrejas? Neste caso, nós estamos a falar dos objetos ungidos. Por que a venda desses objetos ungidos? Sim, primeiro eu queria dizer o seguinte, que quando nós olhamos para milagre, há duas coisas que devem ser com um estudo cuidadoso percebidas. Deus opera milagres, mas o homem também opera milagres. Então, o milagre é operado por Deus, sim, mas 70% dos milagres operados na face da terra não foi Deus que opera, foi o homem que operou por meio da unção que Deus deu. Se Deus operasse milagre atualmente, por exemplo, já não teríamos coxos, já não teríamos cegos, já não teríamos doentes. Agora, o que Deus faz? Isso quer dizer Deus não está operando. Deus depositou o poder para essa operação nos homens de Deus. No livro de Efésios, capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz que podemos fazer tudo muito mais pelo poder que opera em nós, que Deus deu. E não, esses homens que foram dados poder por Deus para operar milagres, é preciso serem agradados. Por que eu digo isso? Eu não vou olhar para profeta e dizer assim: tu és falso profeta. Depois eu querer com que ele ore por mim para eu andar, porque não ando. Se eu quero andar, eu devo acreditar naquele profeta, devo honrar aquele profeta, para Deus lhe usar, para o milagre ser operado a meu favor. Olhemos para João e Pedro. Quando chegaram na porta do templo, estava lá um paralítico. O que o homem de Deus disse? Disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele afirmou: isto que eu estou a te dar agora, eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. De onde estava a unção que operou aquele milagre? Estava no homem de Deus. E não, essa mente de dizer de que Deus é que opera, Deus é que opera. Deus opera por meio, Deus não opera por si. Deus opera por meio dos ungidos de Deus. E não, esses ungidos de Deus, enquanto serem olhados como falsos, não haverá milagre. Indo direto à questão, por que a venda dos objetos ungidos? Os objetos ungidos estão a ser vendidos por causa de uma única questão. Apesar dessa questão estar a fugir, porque os objetos ungidos não estão para operar milagres. É um outro contexto, mas vou responder. Vou responder dando um exemplo, por exemplo. Tu és filósofo, tens um livro que escreveste e vendes o teu livro. Por que não ofereces? É porque gastaste para a produção do teu livro. E recentemente a tua esposa vai lançar um livro. Nós estaremos lá, vamos presenciar. A tua esposa, por que vai vender aquele livro? Por que não oferece? É porque para aquele livro ser produzido, estar pronto, houve um investimento. Eu disse no programa passado, vou repetir. Azeite, aqui temos uma azeite, aqui nos nigerianos, está caro. Ou no supermercado, o azeite custa um preço.
e nas igrejas tem azeite. As igrejas que distribuem os azeites, eles compram aquele azeite. Então, quando colocam um preço no azeite a ser distribuído, é mais ou menos para haver retorno, para poderem comprar mais azeite. Essa é a causa do objeto estar, em algum momento, a ser exigido um preço dentro da igreja. Não estão a vender milagre. Milagre não se vende. Só as pessoas precisam valorizar os homens de Deus. Isso que ele está a dizer, há muitos falsos profetas que vendem milagre. Eu gostaria que ele mencionasse os nomes. Mencionou Labão. Mas atualmente, agora, estamos num programa, ele deve mencionar esses falsos. Fulano X, fulano X, fulano X são falsos, porque fazem isto. Para eu e os outros podemos acreditar nele como verdadeiro. Ele deve mencionar. Para mim, os homens de Deus aqui em Moçambique, vou falar aqui em Moçambique, não são falsos. São verdadeiros. Aqui não temos homens de Deus falsos. Se tem, eu não conheço. Eu, Carlos, conheço verdadeiros profetas. Por exemplo, o profeta Cavô de Zede, apóstolo Honório Cutani, apóstolo Lourenço Fole, profeta Lima Sango, eu mesmo que estou aqui, sou verdadeiro. Então, esses falsos que ele conhece, ele é quem conhece, eu não conheço. Então, o homem de Deus é verdadeiro. Eu, puro, genuíno, porque eu fui ungido, eu fui treinado. Eu me converti na Igreja Centro de Adoração Peniel, na cidade da Beira, com o apóstolo Dr. Mário Casquinha. Participei nas escolas bíblicas de lá, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Depois fui parar nas mãos do reverendo profeta Cavô de Zede. Fui treinado e fui ungido como apóstolo e fui ungido como profeta. I'm the prophet. Lá tenho certificado, fui ungido publicamente, não acordei e cheguei aqui, sentei e disse que eu sou. Eu fui ungido e meu pai espiritual, que é o profeta Cavô de Zede, é conhecido a nível do mundo e a nível do país. Então, isso é uma alegria para mim. Obrigado, apóstolo Carlos. Apóstolo Filipe, comentários relativamente aos pontos levantados. Bom, primeiramente eu gostava de dizer o seguinte: nós devemos entender de onde começa o assunto objetos ungidos na vida humana. Será que isso é bíblico? E para que servem os objetos ungidos? E eu gostava que o povo pudesse me permitir ler os versículos no que diz respeito aos objetos ou utensílios ungidos. Então, eu começando, portanto, do Êxodo, capítulo 40, versículo 9, quero cá trazer assunto objetos ungidos, que hoje em dia são comercializados nas tais ditas igrejas, mas que não são igrejas levantadas por Deus. São igrejas de falsos cristos, falsos ungidos, como ele diz que foi ungido. A Bíblia não nega que surgirão muitos, no Mateus 24, versículo 24, muitos falsos ungidos, falsos cristãos que dirão, no Mateus capítulo 7, no seu versículo 23 a 24, Senhor, Senhor, eu preguei, fiz milagre, curei em teu nome. Cristo vai dizer que nunca te conheci, mas a pessoa se gabava dizendo que eu era Cristo, era um cristão, eu fui ungido. Ungido com que aprovação de Deus? Deus não unge esses tolos que andam de um lado para outro. Deus não unge esses corruptos. Deus não unge esses gananciosos. Deus não unge esses hereses que andam de um lado para outro. Que um deles é ele que está aqui, que está à procura. Afirmou que é verdadeiro. Tem certificado. Foi ungido. O diabo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, o próprio Satanás, ele se transfigura em um anjo de luz para poder manipular, se possível, aos escolhidos. Não é de admirar que até os ministros do diabo, eles se transfiguraram em ministros da justiça, mas pela sua hipocrisia, pela sua ganância, pela sua malícia, pela sua avareza, vaidade, eles mostram que não são de Deus. Então, não é de admirar quando eu ouço e vejo um irmão como ele se elogiando, se considerando como verdadeiro, como ungido de Deus, como profeta. De profeta de Deus não há nada, mas do profeta ou de profeta da parte da escuridão, da parte do diabo, da parte das brincadeiras palhaçadas, ele é profeta. Da parte do diabo é profeta, mas da parte de Deus, neva.
Porque o profeta de Deus, ele ensina a verdade. Ele caminha na verdade. Ele concorda com a verdade. E que a verdade é essa que estou para ler. Não é isso que ele está a apoiar. Dizer que em Moçambique todos são verdadeiros. Isso é uma heresia total. Apóstolo, e trouxe aqui a lista dos verdadeiros. E também falou da formação que teve para ser profeta. Falou da unção que recebeu para ser. Isso não significa que é verdadeiro, o apóstolo Filipe. É apenas uma pancada, é apenas querer promover as sujeiras que eles estão curtindo para o seu organismo, sua alma, e querendo iludir as demais pessoas. Isso, amado, é muito triste quando um pregador, se for de Deus, afirma de que em Moçambique eu não vejo nem sequer um pregador falso. Há tantas igrejas sujas nessa terra, muitas igrejas sujas. Ele não vai me dizer que aquele apóstolo da velha apostólica que dormia com uma senhora da sua igreja, ele é verdadeiro. Ele não vai me dizer que esses maziones que andam a amarrar fungo, ficam na praia a bater-se batuque, mas são profetas, são verdadeiros. Não vai me dizer que os católicos que andam com imagens de escultura nas suas igrejas, Ave Maria, não sei o que é santo quem, ele afirma que são verdadeiros. Não vai me dizer que John William, que andava com mulatinhas, bebia, ou ainda faz, não sei, né? Porque não tenho assistido seus links, não sei, é TikTok de hoje em dia, de John William. Ele não vai me dizer que ele aprova esses tais. Entre mais que andam por aí a cometerem muita barbaridade na sociedade. Então, é uma pura cegueira quando ele diz: em todo Moçambique não conheço nem sequer um falso. A não ser que o apóstolo conhece. Conheço sim. Estou para continuar a ler a Bíblia, se me permitirem. Êxodo 40, versículo 9 em diante, assim. Pegue depois o azeite de consagração e derrame-o sobre a tenda sagrada e sobre tudo o que está dentro dela. Assim a tenda e todos os seus utensílios serão consagrados ao Senhor. E será um lugar sagrado. Derrame também o azeite de consagração sobre o altar dos sacrifícios e sobre todos os seus utensílios, para serem consagrados ao Senhor. Derrame o azeite de consagração também sobre a bacia e a sua base, para serem consagradas. Tragarão. Ok. O que significa? Para que servem os utensílios? Todos os utensílios, todos os objetos que se encontram na casa do Senhor. É bacia, é copo, tudo aquilo que foi levado para a Babilônia. Depois o neto de Nabucodonosor, quando tomou o trono, no Daniel capítulo 5, ele usou aquelas taças, aqueles todos os objetos para a impureza do seu pecado. Para que serve isso? Isso serve para a consagração, a purificação, a santificação da casa de quem? Do Senhor. Amado, eu estou a definir para que servem os objetos consagrados na igreja. Os objetos consagrados na igreja servem para purificar a casa de Deus. Servem para a consagração, a santificação da casa de Deus. Os objetos consagrados, os objetos ungidos na casa de Deus é cadeira, é água, é bacia, é copo. Tudo que existe na casa de Deus não existe para ser vendido com esses comerciantes que estão nas igrejas a venderem água, a venderem azeite. Espero que me compreenda. Desde Gênesis até Apocalipse, registrei todos os livros. É pena que o tempo na TV é contado. De uma forma bem resumida, para passarmos para o apóstolo. De uma forma bem resumida, segundo a luz da Bíblia, a Bíblia diz: todos os utensílios que se encontram na igreja não são para serem vendidas a qualquer membro que necessita de um milagre, mas sim são para a própria consagração, a própria santificação da casa de quem? De Deus. Não é para ser vendido. Se tenho água na igreja, não é para eu vender. Essa água serve para a igreja. Aqui na igreja, essa água é útil. Não é útil para eu ganhar dinheiro. Mas se investiu, se comprou a água. O apóstolo deu um exemplo do livro, do Maçã, a mente de Deus, que investiu e deve vender. É assim, amado. Se eu fui em Israel para ir consagrar água é porque eu tenho dinheiro.
Então que eu não devo voltar de Israel e cobrar que deve me pagar porque eu fui investir. A igreja não é loja. Não sei se compreende. E quem te mandou para você ir para Israel foi Deus. Está escrito aonde? Porque tudo que nós devemos fazer na igreja, devemos nos guiar na palavra. É por isso que eu digo, ele é o primeiro dos falsos. E quer puxar o povo a seguir a ele. Quem é o primeiro dos falsos? O próprio irmão que está aqui, por quê? Ele está a trazer mentiras que não encaixam na Bíblia. Porque todo objeto na igreja é para a igreja, não é para ser vendido. E se ele diz, eu fui comprar azeite a 10 mil, então se eu vendo, é para lucrar ou é para ter de volta meu dinheiro? Quem te mandou para ir comprar? Foi Deus, foi o povo. E se foi o povo, é o vosso negócio que não mete no assunto de Deus. Não foi Então, Deus? Não foi Deus. Não, vamos voltar com essa questão, o irmão Filipe. Passa agora para o apóstolo Carlos. Apóstolo, na observação do apóstolo Filipe, não é verdade que todos os homens de Deus de Moçambique são verdadeiros. Olha, E também quem mandou o apóstolo comprar Olha. azeite? fica calmo, estamos na TV, não seja agressivo. Guarda essas forças para a tua esposa lá em casa. Fica calmo, estamos a debater para trazer a luz de Deus para as pessoas. Primeiro, eu não disse que todos em Moçambique são verdadeiros. Eu disse para mim, os que eu conheço. Você não pode conhecer o falso sem primeiro você conhecer o verdadeiro. Ele não conhece nenhum verdadeiro, ele nunca menciona verdadeiro, mas corre para mencionar falsos. Isso é hipocrisia. Ele é hipócrita. Por que corre para mencionar os falsos profetas? Onde estão os verdadeiros? Para existir falsidade, primeiramente deve existir a verdade. Depois da verdade temos a falsidade. Eu disse os que eu considero homens de Deus e verdadeiros. E os mencionei. Agora, ele se considera falso, ele deve mencionar os falsos e mencionar os verdadeiros. Eu, se falei que não conheço o falso, é porque eu não quero mencionar ninguém. Por quê? Porque eu não conheço profundamente essas pessoas. Eu vejo elas com a igreja, mencionou a igreja católica, são falsos. Ele que diz que são falsos. Mencionou outras igrejas dizer que são falsos. Ele diz que são falsos. Ele nem conhece. Ele é muito novo para a igreja católica. Nem tem a metade da idade da igreja católica, nem os pais. E não ir categoricamente afirmar que é falso. Eu acho que isso aí é hipocrisia. Outro ponto. A Bíblia, a palavra de Deus, diz muito bem no livro que leste, que mencionaste, Mateus 7:21. Surgirão falsos profetas, mas aí explica, diz assim, pelos frutos conhecereis. Você quer com que eu duvide do profeta Kavod para aceitar a ti? Quais são os teus frutos que me provam que você é verdadeiro? Profeta Kavod é falso. Quais são os frutos que me provas que apóstolo Lourenço Fole é falso? Você é verdadeiro. Quais são os frutos que tens que me provas que Honório Kutani é falso? Você é verdadeiro, porque a Bíblia diz claramente, pelos frutos os conhecereis. Fruto não é espiritual, fruto é físico. Fruto é algo que vimos. O que tens que me provas que és o verdadeiro profeta? Palavras? Todo mundo tem palavras. Ideias? Todo mundo tem. Conhecer a Bíblia, até o diabo conhece mais do que você. O diabo provou a Jesus que ele conhece as Escrituras quando disse, está escrito, que quando se atirares daqui, os anjos irão te receber lá na terra. Jesus disse, não, está escrito, adorareis só o Senhor teu Deus. E não, nós, para irmos enfrentar os homens de Deus que entregaram a vida para Jesus, cresceram, deram tudo deles para Jesus, fundaram a igreja, estão a trabalhar curando, pregando para as pessoas. Para você aparecer do nada, você nasceu, você nem conhece o profeta Kavod, onde nasceu, qual é a história. Você não conhece Honório, onde nasceu, qual é a história. Você não conhece Lourenço, você nem a mim não me conhece. Você não pode julgar o livro pela capa, porque não vende azeite. Porque assim, Dag, que vende livro, Dag recentemente lançou o livro, é falso profeta porque vendeu o livro. Assim você, Massango, que tem teu livro que escreveste aqui, a mente de Deus, enciclopédia, qualquer coisa, és falso. Você é criança no mundo do evangelho. Não é só ler a Bíblia que você entende 2 versículos que você deve aparecer aqui no público ofendendo generais de Deus aqui em Moçambique. Eu mencionei verdadeiros. Ele
deve mencionar os falsos. Não pode desviar, dizer, não, é ele, menciona nomes. Fulano, fulano, fulano é falso profeta. Para terminar, querido, Jesus disse, esses falsos profetas que vêm em meu nome, vocês os identificarão pelos seus frutos, aquilo que produzem. Você tem igreja? Tem igreja? Tens membros? Tens filhos espirituais? Tens membros que você prega para eles? Portanto, quero com que eu e os telespectadores esquecermos o profeta Cavode, esquecermos Lourenço, esquecermos o apóstolo o Honório, esquecermos os demais, o profeta Miguel que está aqui, esquecer o próprio Joe William, para concordar que tu és homem de Deus. Afirmou uma coisa, disse que o Joe, que ficava com mulatas, é homem de Deus. Disse mais, falou de um outro, Matombe, que foi encontrado com uma moça, não sei o que, disse que não são de Deus por causa disso. Irmão, Davi levou a esposa de dono, Davi mandou matar a esposa de dono, não deixou de ser homem de Deus. O ser homem de Deus não é tirado, a unção ou o chamado não é tirado quando o homem cai. A Bíblia afirma, 7 vezes cairá o justo e de todas elas ele, Então, o Senhor o vai o quê? homem de Deus é trair, Pode cair levar, no pecado. pode dormir com mulher de dono. Não estou a defender que o homem de Deus pode dormir com mulher de dono ou com uma outra mulher fora. Estou a dizer que homem de Deus é homem. Pode em algum momento cair. E quando cai, Deus lhe levanta. Ele não pode dizer que o homem de Deus que caiu no pecado já é falso. Isso é brincadeira que ele está a fazer. Ele é que é verdadeiro. Quantos pecados ele tem? Ele é santo? Tem muitos pecados, ele como pessoa. Já deixa de ser homem de Deus. E ele deve dizer aqui, foi treinado aonde? Qual é a escola que ele formou? Quem lhe ungiu? Porque ser homem de Deus é ser ungido. Davi foi ungido, muitos foram ungidos. Ele deve dizer que ele ungiu. Eu falei que me ungiu. De que escolas eu passei. E hoje estou aqui. Tenho testemunhas físicas e testemunhas espirituais. Apóstolo, em algum momento colocou uma questão o apóstolo Felipe. Quem mandou o apóstolo comprar azeite? É meu assunto da igreja. É meu assunto. Ele que ele mandou para vir aqui. Eu se estou a defender essa tese, não porque eu vendo. Não porque fui comprar o azeite e vendo. Eu estou a defender as igrejas e vou continuar a defender as igrejas que tem lá água ungida, azeite ungido. Vou continuar a defender essas igrejas porque o objetivo fundamental é ajudar as pessoas. Mas a palavra de Deus não é suficiente. A palavra, só a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Jesus, quando cuspiu na terra, pegou a areia com saliva e colocou nos olhos do cego e o cego viu. Por que não declarou só uma palavra? Quando Eliseu disse, vai no mar, vai ali na água, mergulha 7 vezes, ficarás curado. Por que foi preciso água? Por que não falou só uma palavra? Objetos ungidos são importantes, porque o objeto pode melhor carregar a unção do que uma pessoa, porque a pessoa comete muitos erros. Ele pode carregar a unção, depois de parar no curandeiro, a unção vai lhe deixar. Objetos não. Ele deve perceber, para ele ser considerado verdadeiro, não pode vir com palavras, tem que ter frutos. Queremos frutos. Obrigado, apóstolo Carlos. Apóstolo Felipe, comentários em torno dos pontos levantados. Bom, só de refutar o assunto que diz que a Igreja Católica existe antes do teu pai e teu avô, referindo a mim, antes de eu mesmo nascer. Olha, o rei Davi, no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 100, ele diz que sou um menino do que os mais velhos, os meus líderes, mas tenho muito conhecimento, muito entendimento, muita verdade que eles. E o profeta Eliúde estava com o Jó que ficou doente no livro de Jó, no capítulo 29 a 30 e tal. E ele estava com mais 2 senhores. Ele deixou eles trazerem o discurso deles. Depois o Eliúde disse, de todo o discurso que vocês, meus manos, meus pais, meus anciãos trouxeram para mim, ou para o Jó, acusando-lhe de uma e outra coisa, ou lhe inocentando, eu tenho mais conhecimento e mais verdades que vocês, apesar de ser mais novo. Então,
o ser mais novo não implica que você não venha repreender e repudiar e negar as heresias e as mentiras dos mais velhos que estão caducados à falsidade. Jesus Cristo, com 12 anos, no Lucas capítulo 2, ele fez com que os mais velhos conhecessem as grandes verdades de Deus e eles se admirassem. Que como que uma criança, um menininho recém-nascido nos faz conhecer tanta palavra, tanta sabedoria. Como? E tem um rei também, no Velho Testamento, com 8 anos, Jeroboão, o nome dele esqueci um pouco. Com 8 anos, ele foi mandar destruir toda a idolatria no país que existia. Com 8 anos. Então, no João capítulo 3, Jesus Cristo disse ao antigo homem chamado Nicodemos, grande que ele era, grande sábio nos estudos da Bíblia ou do livro sagrado, mas Jesus disse que você é grande sim, mas precisa nascer de novo. Não é nada você ser mais velho em idade, talvez se você pensa isso, apóstolo Honor ser mais velho, o teólogo Filó ser mais velho, Cavour ser mais velho, Bento Papa Francisco ser mais velho, eles podem ser velhos em idade física, mas espiritualmente serem bebês e precisarem de nascer de novo, conhecerem as escrituras. Esses maziones, que você pode dizer que a igreja Zione ou a igreja católica ou qualquer igreja, vem existindo antes de eu nascer. E quem sou eu para dizer-lhes que isso está errado? O problema não sou eu, é a verdade da palavra de Deus que ensina que este caminho, por mais que essa igreja esteja na humanidade há bilhões de anos, mas de acordo com o que estão a fazer, não está correto. Apóstolo Paulo, ele foi novo na caminhada da obra de Deus, na caminhada de Cristo, mas ele mesmo tendo um mês, uma semana, mais do que os apóstolos que andaram com Jesus, ele ensinou a toda a humanidade. As cartas deles falam mais que a todos os apóstolos. Então, apóstolo, o apóstolo Carlos nos trouxe aqui os verdadeiros. Será que o apóstolo também pode nos trazer os verdadeiros? Nos trouxe os falsos, os verdadeiros, para o povo, para a humanidade seguir esses verdadeiros. E também olhando para o nosso tema, a venda de milagres nas igrejas? É assim, por mais que eu traga um só verdadeiro ou 2 só verdadeiros, para um tolo, um insensato, um caducado, a perdição não vai crer. Porque a Bíblia diz que não deixe as coisas santas aos cães, aos porcos. Por mais que eu lhe diga quem é verdadeiro, cara a cara, ele não vai crer, ele vai blasfemar. Então, por mim, não adianta querer fazer perceber. O apóstolo Filipe é verdadeiro? Nem quero falar de mim, porque eu vim falar da verdade, vim falar de Cristo, vim falar da verdade. Eu aqui estou refutando quando ele diz, em Moçambique não conheço um falso. Não quis me colocar em primeira pessoa porque eu sou um pecador, não sou nada. Mas eu discordo quando ele diz, em Moçambique não existe, eu não conheço um falso. És obrigado, porque a Bíblia diz que pelos seus frutos... Você não pode mencionar falsos sem conhecer verdadeiro. Logo, se você não conhece verdadeiro, então não menciona os falsos. Deixa as coisas como estão. E você tem que se caracterizar como pessoa. Não estou a te cortar. Você tem que se caracterizar. Ou você é, ou você não é. Jesus disse assim, se tu não és quente nem morno, vou meter-te-ei. Ou tu és quente, ou tu és morno. Você tem que dizer, ou és falso, ou és verdadeiro. É só dizer, eu não sei, porque eu só trouxe a verdade. O que você é? Quem você é? Os filhos de Cefa, demônio disse, conhecemos Paulo, conhecemos Jesus. Vocês são o quê? Filipe, você é o quê? É apóstolo. Se é apóstolo, é verdadeiro? Se é verdadeiro, quem te ungiu? Eu, quando eu morrer, ir para os céus, estar na porta para ser julgado, eu vou dizer, profeta Cavour foi quem me ungiu. Eu vou dizer isso, como apóstolo e como profeta. Ele vai dizer quem lhe ungiu. Você não vai dizer de que acordei já sou. Homens de Deus carregam 2 coisas importantes. Homens de Deus devem ser cridos e devem ser temidos. Para o homem de Deus ser crido, ele deve abençoar, deve operar milagres, deve pregar a palavra. Mas para ele ser temido, ele deve amaldiçoar. Amaldiçoar em que sentido? Amaldiçoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem.
abençoar e amaldiçoar e os que amaldiçoarem. Quando você ler a Bíblia, Eliseu, quando caminhava, as crianças riram-se dele. Ele amaldiçoou aquelas crianças, saíram monstros no mato, comeram aquelas crianças. O homem de Deus, na sociedade, a partir de hoje, o homem de Deus tem que carregar essa autoridade. As pessoas que creem, ele abençoar para crerem mais. Quem não crer, não é problema, mas quem não crer e blasfemar e seguir, deve amaldiçoar para a autoridade como homem de Deus permanecer lá. Ele, se não sabe nem quem ele é, então não está em condições de vir falar aqui. Não está em condições, nem sei por que está aqui a debater. Se ele mesmo nem se conhece, ele mesmo não sabe. Jesus disse, eu sou o que digo que eu sou, filho de Deus. Paulo disse, sou apóstolo levantado por Jesus. Pedro também disse, eu sou apóstolo levantado. E eu também digo, sou profeta, ungido por profeta, acabou de dizer. Ele é o quê? Se ele não se conhece, como a Bíblia diz, não tira o grau que está no olho do teu irmão. Se no teu olho tem uma coisa grande. Se ele não se conhece, como quer fazer as outras pessoas se conhecerem? Obrigado, apóstolo Carlos. Irmão Felipe. É assim, quando ele diz que eu não me conheço, eu não estou aqui para falar de mim, eu vim falar da verdade, falar de Cristo. Volto a repisar. Essa coisa de dizer eu sou verdadeiro, eu sou falso, não vim aqui para falar de mim. Se eu falei de que em Moçambique existem falsos e apontei certas igrejas, é para dar a entender ao povo que não creiam. Quando ele diz que eu não reconheço nenhum falso em Moçambique, é quando eu sinto muita pena dizer a igreja católica, o que eles fazem, Zion, o que eles fazem, a igreja universal, o que eles fazem, o que eles vendem. Por favor, eu não estou aqui para dizer que eu não sou ninguém, compreende? E para dizer que o seguinte, ele quer saber se eu tenho igreja, se tenho povo, se tenho condições. Isso aí não faz de mim um verdadeiro homem de Deus ou um falso homem de Deus. O que acontece? Os frutos, dito que pelos seus frutos os conhecereis, tem a ver com comportamento, não tem a ver com a multidão de pessoas. E não tem a ver com a realização de milagres. O profeta João Batista, no livro de Mateus capítulo 11, versículo 41, a Bíblia diz que João Batista não realizou nem sequer um milagre, mas a Bíblia diz que ele é o maior, o mais velho, o mais importante dentre todos os profetas que nasceram de uma mulher. Ele só não é mais importante, não é grande que Jesus, mas dentre todos que realizaram milagre, ele é o maior. Então, o que torna um homem de Deus, man of God, filho de Deus, não são os milagres, não é a popularidade, não são as vestimentas, não é o que ele come, é aquilo que ele ensina, a mensagem que ele traz. É o que lhe faz ele ser verdadeiro, é o que lhe faz ser falso, compreendemos? Então, eu não vim aqui para discutir sobre quem eu sou, porque a mim mesmo não me julgo, e não aceito também outra pessoa me julgar, porque eu sei que quem me julga é Cristo. Então, e se eu digo qual é a igreja que o povo deve evitar, é pelas evidências características claras que a igreja católica, por exemplo, mas que zangue os que rezam lá, aquelas estátuas são proibidas da Bíblia. Oh, meu Deus, sem querer interromper, mencionou aqui a igreja católica. E olhando para a igreja católica, nós sabemos muito bem que é uma igreja que ajuda na educação. Tem várias universidades, por exemplo, aqui em Moçambique, tem a Universidade São Tomás, tem a Universidade Católica, entre outras universidades. Apoia, ajuda. A igreja, além de ajudar espiritualmente, ela não ajuda assim socialmente, não são essas evidências que advogam que esta igreja é de Deus, o apóstolo. Ananias e Safira, no livro de Atos capítulo 5, versículo 1 até 4, eles tinham algum certo valor para apoiarem na obra, mas Deus não concordou porque por detrás daquele apoio havia maldade, havia mentira. No livro de Atos capítulo 8, versículo 18, o Simão, ele queria ajudar a igreja dos apóstolos, dando o dinheiro para que ele pudesse ter o Espírito Santo. Mas não foi aprovado porque por detrás daquele dinheiro também havia maldade. Os falsos profetas no Apocalipse 13, assim como também no Mateus 24, a Bíblia diz que eles farão milagres. O que é milagre? Milagre é uma intervenção numa situação difícil em que o povo esteja a passar.
Mas por mais que façam milagres, façam doações, se eles não se entregaram nas mãos de Deus, em espírito e verdade, em vão, fazem aquilo que fazem. Os fariseus, no Mateus capítulo 23, versículo 23, a Bíblia diz que eles davam dízimos, ofertas, ajudavam em muitas coisas, mas Jesus Cristo reprovou a conduta deles. Eu não estou a reprovar as ajudas que qualquer pregador, qualquer ladrão possa vir ajudar, qualquer milagre que possa realizar para o povo receber alguma ajuda. Eu só estou a negar as heresias, a idolatria, a venda de água, a venda de azeite. Os apóstolos, no livro de Atos, eles curavam as pessoas. E a Bíblia diz que as pessoas levavam lençóis, aventais do corpo dos apóstolos. Mas aquilo que eles levavam do corpo dos apóstolos não eram comercializado. Jesus Cristo, no João capítulo 3, versículo 13, João capítulo 2, versículo 13, ele expulsou os comerciantes no templo da casa de Deus, porque a casa de Deus não é um lugar de comércio, é um lugar de adoração, é um lugar de santificação. Tudo que existe lá, o que acontece? Aquelas ovelhas, tudo que Jesus Cristo tirou do templo, no João 2, 3 em diante, se ele expulsou, os sacerdotes recebiam aquilo ali para o sacrifício, como dantes, né? Então, eles quando recebiam aquilo ali para a purificação dos pecados do povo, ao invés de eles cumprirem com a ordem de Deus, naquela época, eles vendiam para ganhar dinheiro. Então, é como a água. A água no Velho Testamento, na casa de Deus, era usada para a purificação do povo, a purificação do templo, como foi no João 5, aquele paralítico que há 38 anos estava doente. Sempre que entravam na água, naquele tanque, eram limpos, eram curados. Então, esses falsos que surgem do lado para outro usando a Bíblia para se beneficiar das suas fomes, daquele dinheiro que existe na igreja, eles usam daquela água que está na igreja, daquele azeite. No Tiago capítulo 5, versículo 14 a 16, diz assim: se está alguém entre vós doente, usem o azeite para lhe ungir, não é para vender-lhe. Eles vendem azeite. Vão encontrar aonde esse azeite, senão de ter dinheiro para comprar. Amado, a igreja não precisa comprar azeite. A igreja deve sentar que, amados, nós precisamos de alguns objetos para usarmos aqui na igreja. Sim, Estou a sim. pedir falar. Não, continua, não te cortei. Não me leve tipo um palhaço. Eu conheço a palavra. Vamos, continua. O que me enerva é a vossa insensatez, sabe? Eu sei falar calmo. Só que esses irmãos aqui, quando alguém fala calmamente, na humildade, pensa tipo, está a babar alguma coisa. Tipo, por isso eu me nervo, porque esses não ouvem. Está aqui comigo. Estou a dizer, mostrando biblicamente que todos os utensílios que existem na casa de Deus não são para serem comercializados. Então, me cortou o fio de pensamento. Eu estava a falar, está a ficar feliz, porque a verdade não vai ser dita. Obrigado, irmão Felipe. Vamos passar agora para o apóstolo Carlos. Apóstolo, olhando para a igreja, será que dentro da nossa igreja moçambicana há lá venda de milagres? Fica calmo, não estás a ser atacado. Só estás a ter essa pressão. Se calhar o espírito em ti está a se sentir atacado. Enquanto não, nós todos estamos a trazer a verdade. Eu até nem estou a ler Bíblia, porque até o diabo usa, né? A Bíblia é o livro mais verdadeiro a nível do mundo. Né? Ok, primeiro temos que definir o que quer dizer igreja. A palavra igreja vem do grego, que significa ecclesia, ou do latino, que esse eclésia quer dizer congregação, ou quer dizer o que? Assembleia. Né? Então, quando ele é traduzido no latim, ela traz um significado mais profundo, que quer dizer a congregação do povo, que tem a ver com uma edificação de um certo templo onde o povo poderá lá se unir. Né? Então, isso Deus dividiu. Dividiu como? Quando no Antigo Testamento Deus vivia, a presença de Deus estava na tenda, estava na arca, mas Deus achou melhor construir-se um templo, que era para as pessoas congregarem lá e as coisas acontecerem lá. Quando esse templo já estava a ser preparado,
Davi era para construir, porque Natan foi para lá e disse: Davi, não pode ser você a construir o templo, porque mataste muito, fizeste muita guerra, mas um dos teus filhos. Davi teve na mente que se calhar poderia ser Salomão. Salomão, de facto, construiu o templo. Mas o templo que Deus referia não era um templo físico. Era físico para nós, pessoas, mas espiritual para Deus. O que significa aqui? O templo que Salomão edificou é para nós irmos, não é para Deus. O templo que Deus habita somos nós, pessoas, seres humanos. A Bíblia diz, Natan disse para Davi: um dos teus filhos vai construir o templo. E Salomão construiu o templo, mas como se não bastasse, Bartimeu clamou: Jesus, Jesus, filho de Davi. Mostrando assim que Jesus era o cumprimento da profecia que iria edificar o templo para a presença de Deus habitar. O Atos capítulo 2 prova que Deus desceu em forma do Espírito Santo e habitou nos discípulos, que são os apóstolos. Agora, a igreja é o que nós definimos. Dentro da igreja não se vende, não se vende milagre. Se existe uma igreja que vende milagre, eu nunca vi, eu não conheço. As igrejas que eu conheço, é ser parvo, é ser intrometido. Mencionar igrejas que você nem lá nunca pisou. Mencionar igrejas, sujar igrejas, porque somente você ouviu falar. Disse aqui que Igreja Universal é falsa, porque não sei o que. Você é para todo o povo da Igreja Universal deixar o Edir Macedo, largar a Igreja Universal, ir na tua casa, ir cultuar na tua casa, porque você é o verdadeiro. Quando você quer tirar as pessoas de um falso, você deve mostrar a elas o caminho do verdadeiro. Elias, quando apareceu e disse que Baal era falso profeta, Elias mostrou às pessoas que verdadeiro era ele, para as pessoas seguirem a ele. Agora, católica é falsa, Mazione é falso, Universal é falso, eu sou falso. Muito bem, isso está certo. Ele diz que somos falsos, é bom, é uma definição dele. Onde está verdadeiro? Para as pessoas irem. Porque as pessoas que estão a assistir ali, tem muita gente a nos assistir, ouviram que o Universal é falso, católica é falsa. Mas apóstolo também diz que é falso porque o bispo lá namorou uma moça. Ok, o apóstolo lá namorou uma moça. Tá bom. Onde está a igreja verdadeira para as pessoas seguirem? Jesus veio, deixou dons, apóstolos, profetas, mestres, bispos e doutores. Onde estão esses? Quando eu digo que em Moçambique não conheço falso, é porque eu não sou intrometido. Não vou querer me intrometer na vida de homens, concluir publicamente que são falsos, porque não os conheço. Não podemos afirmar que há venda de milagres nas igrejas. Não tem, não existe isso. Em Moçambique não existe. Eu nunca vi. Agora, se tem que trazer, mostrar de que está aqui fulano X vendeu o milagre. O que é venda de milagre? Venda é o quê? Venda é troca de favor. Você dá o dinheiro e você recebe algo na troca do dinheiro que você deu. Qual é essa igreja que ele viu, por exemplo? Que a pessoa entregou dinheiro e recebeu o milagre. A pessoa entregou um dinheiro e recebeu o milagre. Ele deve entender que as igrejas têm suas operações, têm os seus trabalhos que estão a fazer. Essa coisa de... E depois, ele nem é a pessoa ideal para falar de igreja, porque ele nunca liderou pessoas, nunca fundou, nem recebeu pelo menos ramificação que nós vimos. Nós nunca tivemos com a igreja. Você não pode tocar num assunto que você não viveu. É hipocrisia. O que é ser hipócrita? É ensinar o que você não vive. É ensinar o que você não sabe. Pronto. Ele disse que os falsos profetas são conhecidos por causa daquilo que eles ensinam. Você não viu Jesus já dizer para o povo: escutem o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem? Jesus estava a querer dizer que os fariseus estavam a ensinar a verdade, mas eles não eram verdadeiros. Há muito falso, mas que manipula ensinar a verdade. Esse não é o método de dizer para classificar o falso, o verdadeiro, devemos olhar para o que ele ensina. Não é o que a Bíblia diz. Falei aqui no programa passado. João falou: os falsos profetas e os verdadeiros profetas são classificados segundo a confissão. Quem confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Mas aquele que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne, esse sim é falso profeta e o anticristo. Você, como
Como? Nem sei como posso te chamar, porque você sozinho não disse que não sabe quem você é. O que está a te deixar nervoso é você se meter nos níveis em que você não os conhece. Davi disse no livro de Salmos: não cobiceis as coisas altas. Não se meta nos níveis das pessoas que você não conhece. Por exemplo, o profeta Kavod profetizou acerca da Frelimo aqui. Eu não posso me meter nisso. São níveis altos esses. Você parar aqui na câmera, dizer que o universal é falso, isso é ser intrometido. Isso é ser criança. Em outras palavras, só porque estou na TV há nome que eu não posso mencionar. Mas você é hipócrita. Falso é você. Você está a chamar Edir Macedo, você está a chamar pastores da Universal. Já foi na Universal, já conviveu lá. Meu irmão, Jesus, para chamar fariseus de falsos, de hipócritas, sabe o que Jesus fez? Aos 12 anos foi para lá, conviveu com eles, debateu com eles. E por fim Jesus tirou a conclusão que esses são lobos em forma de ovelha. Ele já andou com Edir Macedo, fundador da Igreja Universal. Já andou com... Aqui quem deveria dizer que Kavod é falso sou eu. Porque eu andei, comi, bebi com ele. Mas se eu afirmo que é verdadeiro, ele deve me respeitar porque não o conhece. Conhece Honório. Conhece Lourenço. Conhece o fundador da Igreja Católica. Pelos frutos conhecereis. Disse que frutos são palavras. Frutos são palavras. Quem disse que frutos são palavras? Fruto é algo palpável. Não só é palavra. O nome fruto, quando se diz que na árvore tem fruto, está a dizer que fruto é ar. Quando diz que na árvore tem fruto, está a dizer que a mangueira produz fruto, mangas, que você chega e pega. Esta aqui é uma fruta. Fruto é algo que se vê, palpável. Frutos não consistem em palavra. Por isso que diz assim, fruto do Espírito Santo é amor, gozo. Quer dizer, você deve mostrar o amor para se perceber de que você tem. Agora, isso de dizer frutos são só palavras. Frutos não são só palavras. Obrigado. Frutos também são coisas. São coisas que você está a fazer em nome de Jesus. Pessoas que você está a ajudar, coisas que você está a construir, exemplo que você está a dar. Tudo isso chama-se frutos. Ele tem, para terminar, Obrigado, apóstolo. não tem igreja, não tem membro, não construiu nada, não tem um povo que... Olha, não estás em condições de mencionar, e estou a pedir não terminar o programa sem você mencionar o verdadeiro profeta para as pessoas seguirem e sem você mencionar os falsos profetas para as pessoas não seguirem. Obrigado, apóstolo Carlos. Temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook. Temos o comentário do Miguel Abdul, que diz o seguinte: o milagre não é uma prova de um verdadeiro homem de Deus, pois Jesus Cristo ensinou que pelos frutos as obras que ele faz depois de descer no púlpito. Se ele trata bem a sua esposa, a sua família e seu caráter diante de Deus e conjugado com a sua reputação. Temos aqui uma outra mensagem do Wilson, que diz que o programa está quente. Temos aqui uma outra mensagem do Damantino, que diz o seguinte: Mação, estás de parabéns, tens trazido temas pertinentes e com homens de Deus fortes. Estamos a pedir para não nos vender amuletos. Estão a fazer parceria com o diabo e empobrecer o povo moçambicano. Temos aqui uma outra mensagem da Alu, que diz o seguinte: dizer que não existe falso, está bem? Temos aqui uma outra mensagem na nossa página do Facebook, que é a mensagem do Conde, que está acompanhando o nosso programa. Nosso muito obrigado. Volto agora com o profeta, ou melhor, com o apóstolo Filipe. Apóstolo Filipe, é o momento de responder os pontos levantados. Há aqui uma citação que eu gostaria de levantar do apóstolo Carlos, que diz o seguinte: em Moçambique não há venda de milagres nas igrejas. Comentários em torno disso. Primeira coisa, quero continuar a fortalecer a minha intervenção dizendo o seguinte: o que prova que eu sou homem de Deus não é ter igreja, assim como ter igreja. Não é saber falar bonito ou feio. Porque Jó foi aprovado como um homem santo, íntegro, um homem de Deus
sem sequer uma igreja, sem sequer discípulos, mas na integridade dele, na vida justa dele, vivendo na comunhão com Deus. Deus lhe aprovou diante de Satanás e diante de toda a humanidade. Que quem lê o livro de Jó, capítulo 1 em diante, Jó não era pastor, Jó não era profeta, não era sacerdote, Jó era um simples homem, mas ele foi justificado por Deus. O Ló, quando lemos o livro de Ló, Ló não tinha igreja, Ló não tinha povo, até a sua própria mulher virou estátua de sal no Gênesis capítulo 19, mas Ló foi justificado por Deus. Noé só salvou a família dele, ele pregou, anunciou, mas ele não mostrou os frutos de que ele é de Deus, tendo igreja, tendo dinheiro, tendo não sei profecias, não sei, compreendemos. O que prova que alguém é de Deus não é o que ele está a dizer, milagres, não sei, povo, igreja. Eu não vou responder essas provocações. Eu não vou responder essas iscas que ele está a lançar para mim. Porque o que me importa a mim é ser aprovado por Deus como homem santo dele, através do meu caráter, minhas atitudes, a verdade que eu anuncio. Jesus Cristo, no Lucas capítulo 9, versículo 57, um certo homem queria seguir a Jesus. Jesus Cristo disse: as raposas têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, o que tornou Jesus um profeta, um mensageiro de Deus, um verdadeiro, um salvador, um verdadeiro, não eram os blindes, não eram os milagres, não era talvez a igreja em paredes como ele me exige para eu ter. O que tornou Jesus um filho de Deus, um verdadeiro, era o caráter, a verdade que ele possuía. Então, eu carrego um caráter, uma verdade na minha vida cotidiana. Bom, eu não gosto de falar muito de mim. Então, não acredite, irmãos, quando alguém como esse irmão diz que você tem que ter frutos apalpáveis, tem que ter igreja, tem que ter não sei o quê, tem que fazer milagre. O profeta João Batista não fez nem sequer um milagre. Não tinha igreja, não tinha povo, só tinha 2 discípulos. Mas era um homem de Deus. Entre mais, compreendemos? Então, a respeito da venda de milagres em Moçambique, e em Brasília, em vários países, principalmente em Moçambique, a Igreja Universal. Come on, irmãos. Quem que nunca assistiu, quem tem televisor, quem tem telefone, que tem internet, a dizer, se você quer ter um carro, quer ter um salário de 1.000 metical, 10.000 metical, quer subir de cargo, vem aqui levar envelope de 10.000, vem fazer propósito, vem fazer não sei voto. Aquilo ali é o quê? É venda de milagres. Espero que você entenda. A Igreja Universal e a Igreja de Cavode age como curandeiro. Se você quer um milagre de ser bilionário no curandeiro, você precisa dar algum dinheiro para que eles te receitem alguma coisa. Antigamente, todos os utensílios, água, azeite que estava no tabernáculo, que estava na tenda, que estava no templo de Salomão, nenhum profeta vendia. Mas hoje em dia, tudo aquilo que é encontrado na igreja, envelope é vendido. Envelope que ele comprou. Você vende envelope? Vende envelope, esses irmãos. Ele diz que me conhece. Ele diz que eu nunca estive na Católica, nunca estive no Zione, nunca estive na Universal, na Mundial. Quem sabe onde eu já andei? Eu já estive na Igreja Universal, já estive na Mundial, já estive no Amor Pleno, já estive na Católica, no Zione, já estive em muitas igrejas. Eu não falo de algo que eu não vivi. Já estive em várias cadeias. BO, Central, já estive em muitos sítios. Mas, apóstolo Felipe, o envelope se vende com que fim? Eles podem comprar ou fazer envelope. Compraram por 5 meticais, 10 ou 15. Eles vendem em como que diz. Esse envelope foi consagrado, foi ungido. Se você fizer um voto, o dinheiro que você meter neste envelope, o teu patrão, ou pode haver uma surpresa de alguém te dar um outro envelope com um valor acima deste. Espero que compreenda. O dízimo de 10%, eles multiplicam para 20%, 30%. Eu vi com os meus próprios olhos. Se eu não me tornei esse tipo de pastor que prega por amor ao dinheiro, que comercializa os objetos, os utensílios,
ungidos da casa do Senhor para o necessário uso da igreja para o favor do povo. Se eu não vendo isso, é porque eu aceito a condição na qual Deus me permite ter no atual presente momento. Eu não vendo milagres porque eu sou rico. Eu passo necessidades, peço ajuda àqueles que têm, mas eu não preciso extruir a obra de Deus. Eu não preciso corromper o povo. Milagres em Moçambique vendem-se. Ele mesmo, na edição passada, ele disse que operou milagre de concepção a uma senhora. E aquela senhora depois lhe deu dinheiro. Eu creio que aquela senhora não lhe deu dinheiro porque talvez ele operou e deixou assim mesmo. Algum voto ele fez com aquela senhora. Esses pregadores em Moçambique fazem votos. Quem quer provar, eu posso me sacrificar te entregar meu número, te levar para cada igreja onde vendem milagre. Se você quer ser curado de dor de estômago, dor de cabeça, milagre de um bom emprego, um bom casamento, eles fazem votos, fazem sacrifícios, fogueira santa, vendem vassoura ungida, lenço ungido, manto ungido. É muita coisa. Só para ir no monte, o pastor ir no monte, ele vai vos cobrar 1000 meticais. Vai vos cobrar 500 meticais. Isso é venda de milagre. Obrigado, apóstolo Filipe. Apóstolo Carlos, é o momento de comentar em torno dos pontos levantados e afirmou que a igreja do apóstolo é uma igreja onde se vende os milagres. Sim, ele fala muito, mas ele não mostra. Ele diz que há igreja que vende envelope. Qual é essa igreja? Ele tem que mostrar. Envelope, vende-se. Ele tem que mostrar, falar. Mas falou das igrejas. Não falou. Falou fazer isso aqui. Tem que ir diretamente. A igreja X, eu já estive lá, vende envelope. Qual é a igreja? Qual é a igreja que vendeu envelope? Qual é a igreja que vende envelope? Igreja Mundial, Igreja Universal, vendem envelopes. Amém. Tá bom. Então, deixa eu continuar. Espera, tem uma outra igreja aqui, quando vai a ponto final. Deste lado, tem um nome aqui, já estive lá, vende envelope. Tem outras que os nomes não estão a vir aqui, mas conheço. Eu não sou apóstolo por acaso. A igreja do apóstolo Carlos? Ele não conhece na minha igreja, nem pisou, nem tem palavra para isso. Ok. Disse que o homem de Deus não se classifica em liderar pessoas. Jesus disse, idem, pregai o evangelho, batizai. Vai batizar 100 pessoas. Jesus disse, idem, preguem, curem, expulsem demônio e batizem aqueles que crerem. Você vai chegar na rua, pegar filho de dono e batizar? Não. Para você batizar, as pessoas devem se congregar no mesmo sítio, te escutarem, você conduzir a eles para depois te batizar. Como é que você vai batizar se você não lidera? Para você batizar, você deve liderar. Outro ponto. Disse aqui que João Batista não operou nenhum milagre. Querido, entenda quando alguém é homem de Deus e quando alguém é profeta. Quando alguém é apóstolo, homem de Deus não quer dizer ser profeta. Entendeu? Eu gosto de Danny Timani. Abraço ao Danny Timani. Recentemente ele tem um assunto dele que dá na igreja dele, que é unção sem limite, qualquer coisa. Ele explicou algo, disse assim, há um momento que Deus te chama só para você andar com ele. Não é para ser apóstolo, não é para ser pastor, é só para andar com Deus. Abraão não teve igreja, mas era homem de Deus. Não, tens que diferenciar. Há alguns que são chamados só para serem de Deus. Não é para serem pastor, não é para serem apóstolo. São amigos, é para carregar amigos. Deus. Sim, é para andar com Deus. É para viver em Deus. É para conviver e respeitar os métodos e as leis que Deus estabeleceu. Não quer dizer ser apóstolo, não quer dizer ser profeta. É para andar com Deus só. Então, esses são chamados homens de Deus. É homem de Deus porque anda com Deus e pertence a Deus. E tem profeta de Deus. Tem apóstolo de Deus. Esses são diferentes. Numa outra ocasião vamos explicar por que somos os que lideram o povo são chamados pastores e por que ovelhas são chamados de ovelha, não cabrito. São chamados de ovelha. É porque tem algo específico que ele não sabe. E homem de Deus, como é que Deus olha para a pobreza? Deus não ama a pobreza. A Bíblia claramente diz que Deus, Jesus Cristo, se fez de pobre para enriquecer os pobres. E vou ler aqui rapidamente, algo rápido, livro de Tiago. Tiago capítulo 2, verso 5, diz assim: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo
para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Deus sempre fala de riqueza. Deus, quando olha para a pobreza, Deus se irrita. Deus não ama ver as pessoas a permanecerem na pobreza. Deus escolhe os pobres para mudar a vida deles. Disse aqui que é universal, vende, não sei o que. Isso ele quem sabe. Mas a Bíblia fala de propósitos. Ana orou e não estava a conseguir ter filho. Quando chegou no templo, disse para sacerdote Eli, disse para Deus, fez um propósito. Se o Senhor me dar esse filho, eu vou te entregar. Deus escutou o propósito. Deus fez Ana ter filho e ao mesmo tempo Deus levou aquele filho. Temos também Caim e Abel, carregaram do melhor e foram oferecer a Deus como propósito. Então, quando as pessoas fazem propósitos na igreja, por causa de determinado caso, que, olha, tem alguém, por exemplo, que foi no curandeiro, gastou tudo e levou o demônio e colocou dentro de casa. A pessoa já não está conseguindo nascer porque foi no curandeiro e meteu o demônio. A pessoa pode muito bem, é um exemplo, carregar algo, ir na igreja dizer assim, Deus, eu estou a entregar este meu carro como propósito para o Senhor me libertar dos pactos que eu fiz. Deus escuta. Exemplo, Ana fez um propósito, deu o filho que Deus deu. Deus exigiu a Abraão, me dá seu filho. Você está a falar o quê? Vai lá ler bem a Bíblia. Diz, me dá seu filho. É um propósito. Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de amor. Deus ama pessoas que dão. Abençoada é a mão que dá, não a que recebe. Dar o quê? Diz, trazei todos os dízimos na casa do tesouro para eu vos abrir janela do céu. É Deus quem falou, traga dízimo para eu abrir janela no céu. Quer dizer assim, tem janelas que estão fechadas. Está a esperar você dar para serem abertos. Então, ele não pode afirmar aqui categoricamente que a Igreja Universal vende, não é venda de milagre, chama-se propósito. Faça um propósito segundo a sua petição. Por quê? Porque no mundo inteiro temos trilhões e bilhões de pessoas que estão a orar, a pedir, que querem Deus intervir nas suas vidas. No mínimo, quando você faz um propósito, você chama a atenção de Deus. Repito, o propósito chama a atenção de Deus. Quando você oferece algo bonito para Deus, Deus se atenta. Exemplo, Caim e Abel. Abel ofereceu algo bonito, Deus se atentou àquela oferta. Deus rejeitou a oferta de Caim por ser uma oferta mal feita. Então Deus é Deus de olhando para o propósito. tema de hoje, a venda de milagres nas igrejas. Últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV e TV Cabo, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Muito obrigado. Volto agora com o apóstolo Carlos. Última mensagem, as igrejas não vendem milagre. Você que está numa igreja, continue. Quando na igreja haver um propósito, faça. Siga as instruções do teu pastor. Não escuta segunda voz. Essa aqui chama segunda voz, que quer impedir o teu progresso na igreja onde você está. Está na Católica, está na Universal, está na Embaixada, está em qualquer igreja que você esteja, permaneça e escuta a voz do seu pastor. Eva vendeu o mundo porque ouviu a voz do diabo, enquanto lá no paraíso tinha uma voz principal. A igreja não vende milagre. Se fazes o propósito, continua. Abraço a minha esposa Yudmila Simões, abraço ao meu filho Melk, a todos os fiéis, aos pastores. Deus abençoe a todos. Siga a minha página, Apóstolo Carlos Simões, no Facebook, Instagram, Carlos Simões. Muito obrigado pelo convite. Entre em contato comigo através de 8490 36 610 WhatsApp, 8486 49 36 600 chamadas. Obrigado. Qualquer coisa, perguntem, eu vou responder. Deus abençoe. Não escutem esse tipo de voz. Essa aqui chama-se voz sem direção. Ele não tem igreja, ele não conhece falsos verdadeiros, ele não tem onde pôr as ovelhas. Uma pessoa, quando aconselha, deve mostrar o caminho. Jesus, quando disse que todos são falsos fariseus, ele mostrou às pessoas que eu sou o caminho. Agora, ele fala dos falsos, não fala dos Para verdadeiros. terminar. Muito obrigado. Beijos e abraço a todos. Shalom. Obrigado, apóstolo Carlos. Passo agora para o apóstolo Filipe. Apóstolo, olhando para o tema 2, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Bom, uma mensagem para todos, para você que se pergunta, como o amado aqui, afinal, quando eu sair daquela igreja que vende milagres, para onde eu vou?
Leio segunda carta de Coríntios, capítulo 6, no seu versículo 17. Diz assim, versículo 17. Portanto, saia do meio deles e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem mais em coisas impuras. Então eu aceitarei vocês. Eu serei o seu pai e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, quando você decidir sair dessas igrejas, como eu já estive na Mundial, Universal, Amor Pleno, Católica, Zion, entre mais igrejas, aqueles que estiveram comigo lá, estão a assistir, já sabem disso. Então, o meu conselho é, se você quer sair dessas igrejas, que você está notando certas heresias, certas mentiras, tantas truqueiros, corrupção, saia e se entrega nas mãos de Deus. Deus te dará a direção de qual é o verdadeiro pastor, a verdadeira igreja na qual você deva ir. Não sei se compreendem. Deus diz que saia. Ora na sua casa, com sua família. Ora na rua. Deus vai te ouvir, vai te receber. Assim como eu fiz. E estou conhecendo mais e mais a Deus. Então, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz, esses falsos, movidos pela ganância, pela avareza, eles farão negócio na igreja. Saia de toda a igreja que faz negócio, toda a igreja que vende amuletos, saia de lá. Entrega-se na mão de Deus. Tarde ou cedo Ele vai te conduzir a um certo lugar onde está lá o ministro verdadeiro. Não digo que sou eu, para não parecer tipo eu estou aqui na TV para tirar as pessoas a seguir a mim. Se for a minha pessoa que Deus te direcionar, come on, vamos juntos, follow me. Então, meu número para mais conversa, para a oportunidade, você que é pastor, que prega a verdade, que conhece essas verdades. Eu, de facto, não tenho igreja com milhares de pessoas, mas eu lidero servos sérios, servas sérias. A congregação na qual estou liderando encontra-se no Zimpeto Cruzamento de Matendene. Chama-se Igreja do Deus Vivo. Compreendemos, né? Ele fala muita coisa à toa sem saber quem eu sou. Eu sou apóstolo, já fui pastor, já fui profeta, fui consagrado apóstolo, sei o que eu digo, o que eu faço e aonde eu tenho me congregado e a quem estou ensinando. Quem é? Eu não estou à procura de massa de pessoas, eu estou à procura de qualidade de um crente. Então, se você é um pregador que gostaria de andar comigo, pode ligar. Se você é uma pessoa também que entende esta mensagem, pode ligar para 84 21 00 857 84 21 857. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, apóstolo Felipe. Obrigado, apóstolo Carlos. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. A não perder o programa Hora de Debate na próxima semana. Iremos falar da situação da Igreja Velha Apostólica com factos, trazendo imagens, vídeos, tudo em torno desta situação atual. E também na próxima semana, exclusivo, vamos receber o deputado Venâncio Mondlane, que vai falar da existência de Deus. Será um programa inédito. Nosso muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teofilósofo José Massango, onde ficarão atualizados em torno de tudo que acontece no programa. Eu sou Teofilósofo e mestre José Massango. Deus abençoe. Olá família, bem-vindos a Brasmos Madeiras. Aqui você sonha e nós realizamos. São mais de 10 anos em Moçambique fabricando portas externas, portas internas, pérgolas, janelas, serviços como mecanização, pintura e muito mais. Encontre-nos aqui na Avenida do Trabalho, 1779. Na Brasmos Madeiras, você sonha e nós realizamos.